Fala, Crias, tudo bom? Então, mais um projeto, mais um programa edificante. Quando eu falo edificante é pelo seguinte, eu estou trazendo aqui mais um morador de comunidade que, indicado Richard, tamo junto, tá, irmão? Um abraço. Que, indicado por um camarada, eu bati um papo e topou pra hora ser um cria do Puscria hoje. Valeu, irmão, beleza? Tranquilo? Obrigado. Cara, se apresenta pro público. Quero agradecer primeiramente ao Júnior aí pelo convite, meu grande amigo Richard, parceiro, na infância, adolescência, e hoje aí cada um trilhando seu caminho. Obrigado pelo convite, irmão. Nascido, meu nome Tayan, tenho hoje 33 anos, nascido e criado no Catarina, mas que não, com 12 para 13 anos, saí do bairro. Tinha um sonho, né, de ser atleta de futebol profissional. Caramba. Com 13 anos comecei a morar fora, longe dos meus pais, indo de um estado para outro, rodei por todo esse Brasil aí, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, rodei todo o Brasil aí em busca do meu sonho. Quando eu completei 17 anos de idade, me profissionalizei. Aí quando eu achava que a carreira estava começando a deslanchar, veio uma lesão. Sofri uma lesão, rompi o ligamento cruzado do joelho. Aí que começou a guerra. Aí que começou a luta. Porque o sonho desmoronou rápido, né, mano? Desmoronou rápido. E quando você achava que as portas estavam começando a se escancarar, felizmente veio uma lesão, mas eu costumo dizer que Deus tem um plano perfeito para todas as coisas, então o que ele tinha era muito maior do que aquilo que eu sonhava, porque os nossos sonhos não são muitas das vezes o sonho dele, né? E foi aí que aconteceu, que eu sofri essa lesão. Véspera, estava praticamente contratado para ir para fora do país. Meu Deus. Foi um baque muito grande na época, porque eu estava praticamente com um pré-contrato assinado com um time fora do país, já tinha agilizado toda a documentação, eu tenho um passaporte europeu, né? Eu tenho cidadania romena, então toda a documentação, na época eu tinha empresário, meu empresário já estava resolvendo tudo isso, então eu tinha acabado de fazer um excelente campeonato, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que era transmitida até hoje, mas tinha uma visibilidade muito grande para a minha categoria, para a categoria de base. Então me surgiu essa proposta, foi aí que eu rompi o ligamento cruzado do joelho. O clube lá ainda até se prontificou em me esperar por um tempo, mas foi aí que veio a luta. Aí, eu fiz a cirurgia, na recuperação da cirurgia, meu joelho bloqueou, travou. Caramba. Eu fiz inúmeros exames, não sabia o que era. Tive que passar por uma nova cirurgia, passei pela segunda. Voltei todo aquele processo de novo, estaca zero, recuperação, fisioterapia. Com 3 meses, meu joelho bloqueou de novo. Resumindo a história, precisei passar por 5 cirurgias no joelho para voltar a andar. Tive que tirar de um joelho para andar para o outro. Andei por 3 anos encurvado, praticamente. Resumindo de toda a história dessa minha lesão, eu fiquei 3 anos em cima de uma cama. Já não tinha mais expectativa nem talvez por muitos e muitos médicos, eu já não teria mais o movimento da minha perna direita, que já praticamente já estava descartada. E isso com quantos anos? Eu já estava, nesse processo foi entre os meus 17 e 20 anos. Caramba. 17 e 20 anos. Foi aí que Deus enviou um médico aí, graças a Deus, da seleção brasileira. O cara, por passagem pela seleção brasileira, foi médico do Fluminense. Foi me apresentado ele olhou todos os meus exames, fez todos os procedimentos que precisava ser feito. Aí foi aí que ele pediu para mim estar limpando tudo do meu joelho. Fiquei 6 meses sem nada, só para me estar voltando a andar, que ele aí viria me operar, e simplesmente disse para mim, infelizmente, para a carreira de jogador você hoje não tem mais musculatura suficiente para isso. A partir daí você vai ter que seguir a sua vida.
Foi o que eu falei para ele, doutor, tô pronto, só quero voltar a ter a minha vida, só quero andar, porque passei por mais de 6, 7 médicos e a grande maioria disse que talvez eu nem teria, eles não foram claros comigo, mas deu para entender que eu não teria mais o movimento da minha perna direita. E foi aí que, mas sempre fui um homem de muita fé, sempre acreditei que eu não ia ficar com aquela decisão para mim, que eu iria seguir a minha vida. E passou esses 6 meses, eu fazendo caminhada sem nada, não podia fazer esforço nenhum. Passou esses 6 meses, ele me operou, dentro de 4 para 5 meses após essa cirurgia. Eu voltei a andar, graças a Deus. Até hoje ainda tenho, se você observar bem, eu ainda manco um pouquinho, porque meu joelho ficou assim, praticamente travado. Não estendi nem flexionava. Eu andava assim, totalmente manco mesmo. Caramba, e assim, como é que foi a gente entrando nesse processo que a gente vai percorrer muito nesse assunto aí que eu achei até interessante. É o que eu falo, às vezes a gente não sabe com quem a história da pessoa, né? A gente vê o resultado final. Sim. Como é que foi a tua infância no bairro, Cria? Eu sempre falo que a minha foi bem saudosa porque fui criança, né? Aproveitei o máximo. Sim. Você tem irmãos? Como é que foi a sua história aqui dentro do bairro criança? Minha infância praticamente foi maravilhosa, né? Costumo dizer que... Aí eu acredito que a minha geração foi a última geração que teve a infância de verdade aqui no bairro. Falei isso com um camarada ontem, irmão, essa palavra aí mesmo. Então eu fui muito feliz, brincava muito. Tenho um irmão que é praticamente 1 ano de diferença de mim. Então a gente sempre foi muito amigo, muito próximo, e graças a Deus eu tenho a honra de hoje ter meu irmão como meu braço direito no meu negócio. Isso é importante, né? Então a gente teve uma infância maravilhosa, aquelas coisas de irmão, pancada o tempo todo. Tá rindo e tá brigando ao mesmo tempo. Mas se amando incondicional. Então louvo a Deus pela vida do meu irmão. Graças a Deus também tive uma excelente educação. Hoje eu costumo dizer que o homem que eu me tornei hoje foi graças à criação que eu tive, mesmo ficando praticamente saindo de casa com 12 para 13 anos, né? Mas sempre tive o apoio incondicional dos meus pais em todas as decisões. Isso é importante. Até que quando eu vim a ter a lesão, foi dentro da casa dos meus pais que eu vinha me recuperar. Fizeram praticamente um leito de hospital dentro da sala da minha casa, para mim estar me recuperando. Mas uma infância maravilhosa, uma educação maravilhosa. Tanto é que hoje dentro do bairro, eles costumam dizer até, tenho totais condições de ser vereador no bairro, mas não quero isso para minha vida. Eu acho que tem isso também, mano. Graças a Deus, sou muito bem conhecido e minha infância foi muito maravilhosa no bairro. Eu falo sempre, né, que a base familiar é muito importante, porque hoje você tá vendo aí que essa geração tá um pouco sem freio, mas é porque eu falo que a culpa do Enzo são os pais de Enzo. Né? Verdade, totalmente. Porque acabam desleixando um pouco, né? Acho que dar uma tela na mão de uma criança resolve os problemas. Não. Só dificulta, porque você não acaba perdendo respeito. Você não consegue controlar uma criança, dá muita liberdade, dá muito acesso, né? E a gente não teve isso, né? Nosso primeiro contato com o telefone celular, o meu, já estava acima dos 20. Sim. Hoje, a criança de 6 anos quer um iPhone, pô. Nem sabe o que fazer com o iPhone, né? E por isso que eu falo que a gente valoriza muito a nossa infância, porque não teve fartura. Não teve fartura. Meu pai sempre falou assim, ou estuda, não posso te dar o tênis que você quer, mas a comida tá no prato. Isso aí, desse jeito. A gente foi criado nessa base, irmão. Com certeza. Pô, eu fui ganhar um reboque do meu pai, que na época o reboque tava na onda, na marca, ele, se passar de ano eu te dou um reboque. Eu passei, ele não tinha dinheiro pra me dar, foi chegar 2 anos depois. Mas a gente entendia, né? Hoje você dá um não pra uma criança hoje, irmão. Graças a Deus, os meus aqui, a gente se dá muito bem por isso. Que a nossa linguagem, eu sempre falo, tem coisas que não tem que modernizar, irmão. É verdade. Tem coisas que não tem que modernizar. E tem muita coisa que tá modernizando e tá acabando com esse laço familiar, né? Ontem nós fomos crias, hoje não somos mais. Eu sempre falo isso pra galera, né? Então as coisas estão mudando. Irmão, você... Logo novo, você já se identificou como jogador de futebol? Porque sempre. Desde muito pequeno, eu sempre fui muito diferente, assim. Tanto é que desde pequeno eu sempre jogava em categorias acima. Então, desde das peladinhas de futebol na rua. O cara voava, hein?
peladas no bairro, sempre joguei com pessoas mais velhas, então eu sempre me identifiquei. Tanto é que, pô, os meus primeiros contatos com bola já era 3 4 anos de idade, pô. E então isso aí sempre já foi de mim, sempre fui muito apaixonado por futebol. Eu era uma criança com cabeça de velho, que enquanto muitos moleques, muitas das vezes da minha idade, talvez estava na rua brincando disso ou daquilo, eu estava vendo um jogo de futebol, eu estava vendo treinamentos para futebol, e eu sempre fui muito disciplinado desde muito novo. Então eu acreditava que aquela minha forma ali de me comportar me traria, se fosse da vontade de Deus, com certeza, me traria o sucesso, né, que eu almejava. Então, sempre... E isso é importante, né? Não, Porque hoje, para você... Eu sempre falo que as pessoas têm um certo medo de falar que ela é empresária. Mas hoje, para você ser um empresário no teu ramo, essa disciplina lá atrás ajudou, né, cara? Com certeza. E se hoje eu tenho obtido sucesso nas coisas que eu tenho feito, é muito mediante a disciplina, porque se você não tiver disciplina, seja na financeira, seja com as pessoas que você lidera, não tem como. Seu negócio não vai para frente de jeito nenhum. E, irmão, aí nessa trajetória sua pelo futebol, que você fez uma passagem aqui boa, conheceu vários lugares, viajou bastante, Sim. E onde você teve esse suporte, além da família, mas como que você preparou sua mente depois disso tudo que aconteceu? Falou assim, porque às vezes você querer parar, você saber que você tem que parar é uma coisa. Sim. Mas você realmente parar e, sabe, não surtar. Sim. Porque o sonho de uma criança, você viu ele realizar conforme a sua idade foi passando, você foi chegando cada vez mais perto, como você falou, tá? Para assinar um contrato para a Europa. Sim. E, sabe, se você não estiver bem preparado até espiritualmente, mentalmente, entra a depressão. Como é que você encarou essa porrada, né, irmão? Com certeza. Foi sempre, como eu te disse, né, desde muito novo. Tanto é que eu me converti e me batizei, eu estava morando no Rio Grande do Sul. Então, longe de todo mundo. Eu já estava praticamente 1 ano sem ver minha família. Eu ficava praticamente assim 1 ano, às vezes 6 meses sem ver minha família. Então, eu fui amadurecendo muito rápido. Mas, realmente, foi um baque assim, muito grande, porque você vê o seu sonho tão perto. Passa um filme, né? E, ao mesmo tempo, aquele sonho ali desmoronou. Foi muito difícil, confesso a você que foi muito difícil. Foi quantas e quantas vezes eu saía para o meu canto sozinho, longe de todo mundo, ia para a praia, pegava ônibus aqui andando de amuleta, ia para a praia porque naquele processo ali até o médico me dizia que você não tem mais condições de jogar. Eu já me via já nessas condições, não precisava ele me falar. A coisa que eu queria era andar e voltar à minha vida. Aí foi um processo muito doloroso, mas uma coisa que sempre me manteve de pé e sempre me fez entender que aquilo ali tinha um plano perfeito, foi o meu jeito de ser, a minha alegria. Entendeu? Graças a Deus, sou um cara muito extrovertido, muito alegre, e sou um cara muito positivo. Sempre vejo que aquilo ali, aquele momento ali, tá difícil, mas não posso se entregar para aquilo ali. Deus vai depender de mim para as coisas melhorarem, para as coisas acontecerem. Mas que foi um processo doloroso, foi porque era a chance de eu mudar a minha vida, a vida da minha família, entendeu? O passaporte já todo preparado, viagem praticamente marcada. O que vem na mente é isso, né? Não é só você, é o que você poderia fazer pelos seus, né? Isso, não, com certeza. E no primeiro momento, quando teve a lesão, você pensa assim, a lesão 6 meses, é o que todo mundo passa, 6 meses eu tô ativo de novo. Mas o fato de uma ser sequência da outra, você passar por 6 cirurgias no mesmo joelho, você ficar ali, porque não foi somente a lesão e o abandono do sonho, foi também a minha vida saudável. Eu não tive vida saudável, fiquei 3 anos em cima de uma cama sem saber se eu poderia voltar a andar, entendeu? Passando dificuldades, chegou um momento que eu não tinha nenhum real para me para comer uma bala, para pôr um pirulito, para bater um papo com um amigo. Depois de ter construído uma independência, né? E desde o momento que eu saí da casa dos meus pais, mesmo por 13, por 14 anos, por mais que eles me davam um suporte financeiro, eu não era aquele tipo de, mesmo já muito novo, não. Se eu tô aqui
decidi sair de casa para projetar meu futuro. Então, eu quero ser totalmente independente. Então, por muitos lugares que eu passei, cheguei a passar fome, por ser evangélico, ser acusado de homossexual, Acredito. dormir embaixo de arquibancada, passei frio, passei fome, passei calor, enfim. Esses são os mas- bastidores que ninguém entende do futebol, né? Com certeza, Imagina, jogador, isso e aquilo, tá em outro lugar. Nada, muita dificuldade, mas que louva a Deus por todas as dificuldades, porque se Deus tem me permitido hoje viver coisas assim, eu posso dizer extraordinárias, foi porque eu soube suportar o processo. É. Então, eu louvo por tudo que eu vivi, agradeço a Deus, mas que não foi fácil, não. Irmão, bem interessante, cara. Após esse processo, você ficou esses 3 anos parado sem se movimentar. E o recomeço, cara, de tipo assim, o que eu vou fazer? Porque eu acho que na sua cabeça veio isso, né? Tipo Com assim, certeza. você botou na cabeça que você quer ser jogador e ninguém tirou isso. Sim, Você tava sim, trilhando tudo sim, pra isso. sim. Então não tem por que ter dúvida. Sim. Mas quando se encerra um ciclo, obrigado a encerrar um ciclo, né? O que eu vou fazer da vida? Sabe? Então, o que aconteceu? Eu sempre, vamos dizer, às vezes que eu vinha de férias, às vezes que eu estava, até mesmo nos clubes que eu passava nos estados, porque a maioria das vezes dos lugares que eu ficava, eu passava final de semana praticamente sozinho em alojamento. A maioria dos meninos iam para casa final de semana, aí ficava eu, mais 2, mais 3. E nesses finais de semana eu sempre trabalhei, sempre fazia uns biquinhos, capinava um terreno, fazia alguma coisa assim para agregar renda, né? Final de semana, passar o final de semana todo à toa e tal, só futebol a semana toda. Precisava também de recurso para ter um lanche, um final de semana. Então eu sempre trabalhei. Então, graças a Deus, nunca teve preguiça, nunca teve nada em relação a trabalho. Então chegou o momento, quando o médico falou assim, ó, eu vou te recuperar, pelo menos para você ter um trabalho, aí que foi meu alívio. Foi quando eu acabei a minha recuperação, ele falou assim, ó, você está de alta, se você quiser, você já pode trabalhar. Foi aí meu pai, a vida toda de estaleiro, meus primos, a vida toda de estaleiro, meus tios, amigos de amigos, muitos estavam no estaleiro, estavam em sessão naquele momento. Eu falei assim, pô, cara, eu vou cair para dentro do estaleiro. Mas para você entrar no estaleiro de ajudante era uma luta, né? Por mais que meu pai tinha muitos anos, não conseguia se indicar. Aí comecei fiquei de servente de pedreiro, trabalhei mais ou menos um ano e meio de servente de pedreiro e fazia meus bicos final de semana de garçom. Trabalhava de segunda a sexta de servente, pegava sexta, sábado e domingo, garçom. E fiquei nessa, trabalhando por um bom tempo assim, até que passou-se um ano e meio. Falei assim, cara, esse negócio de servente sem estabilidade vai ficar muito difícil. Eu vou tentar de todas as formas no estaleiro. Meu pai não tá conseguindo, meu tio, eu vou bater na porta, vou começar a bater em porta. Ah, não. É que nem eu fiz também. Aí teve uma vez que fiquei sabendo através do meu tio, ó, cara, parece que tá entrando uma empresa terceirizada lá, tá com uma empresa lá dentro terceirizada que eles estão começando a contratar. Quando você vai com a gente, para quando a gente entrar no trabalho, eu vou te indicar mais ou menos algumas pessoas que eu sei que são supervisores e tudo mais. Você tenta pedir uma oportunidade lá. Eu falei, não, vou para. Aí comecei a acordar cedo, chegava lá, ficava lá no estacionamento de onde a pessoal da supervisão, diretoria, guardava os carros. Aí ele me orientou, aquele ali é fulano, né? Chegava, batia. Oi, pois não, eu não esqueço até hoje o nome do maior supervisor que tinha lá, que era da área de tubulação. O nome dele era Amaral. Oi, seu Amaral, falar com o senhor. Grosso. Ah, não. Então, eu tô querendo saber se teria uma oportunidade. Só botando o currículo lá e tal. Assim a gente não contrata, tem experiência na área? Não, seria meu primeiro emprego. Aí, pô, cara, não tem não. Felizmente não tem vaga assim não. Vai botando seu currículo aí, a RH, se precisar, vai te chamar. Fiquei uma semana. No dia seguinte fui pro outro supervisor. No dia seguinte fui no outro supervisor. Voltei nele. Olha, seu Manuel, falei com o senhor semana passada. Pô, você pode me dar uma oportunidade aí? Não falei com você que tem que ir no RH? Não tem não oportunidade não, cara, infelizmente. Você não tem um curso, você não tem nada.
Irmão, sei que durante 2 semanas, assim, direto, incansavelmente, teve um dia, no terceiro pro quarto dia que eu encontrei. Eu falei, não, vou insistir nele. Ô, seu Amaral, tudo bem? Pode falar. Ô, rapaz, de novo você, cara. Pô, cara, infelizmente a gente não tem, cara. A única coisa que de repente você possa conseguir aí, cara, que eu fiquei sabendo em bastidores aí que na parte de limpeza aí de repente falei, não, pô, eu aceito. Eu posso entrar pra parte de limpeza. Mas você não disse que queria entrar como ajudante? Eu falei, não, mas se estiver na parte de limpeza eu também quero entrar. Ele, vou fazer o seguinte, cara, a gente vai entrar aqui agora, vou organizar as coisas ali, daqui a pouco eu volto aí, me espera aí. Comecei a orar, esse cara vai me chamar, esse cara. Sei que, irmão, passou, ele não voltou. Caramba. Nesse dia ele não voltou, fiquei até hora lá de tarde. Falei, não, mas a porta vai se abrir. No dia seguinte fui de novo nele lá. Pô, seu Mauro, o senhor falou que ia ver uma questão da limpeza lá. Pô, rapaz, esqueci, não sei o que, me espera aí, vamos entrar junto comigo. Falei, caraca. Entrei junto comigo, falou assim, quer tomar um café, alguma coisa? Fica aí. Aí foi, se reuniu com... esse rapaz aqui, ó, já tá 2 semanas ali me batendo ali no estacionamento ali, querendo uma oportunidade. E aí, tem uma oportunidade lá na área, lá na área de ajudante lá de alguma coisa lá? Pô, não tem não. Calma aí, rapaz, vou tentar ver pra você no meu setor de tubulação. Sabe alguma coisa de tubulação? Eu falei, não, mas tô disposto a aprender. Mas você sabe que a oportunidade que de repente tá aqui é da limpeza, mas você... sabe que se eu não conseguir tubulação, você vai limpeza mesmo. Não, vou. Com certeza, eu Já vou. tava ali, né, Eu irmão? tô ali dentro. Sei que foi lá, cara, passou 1 hora e ele volta. Ó, falei com o RH, a gente vai conseguir uma vaga pra você de ajudante na tubulação. Eles vão entrar em contato com você, mas vai lá já alinha com eles lá. Caramba. Caraca, meu irmão, sei que ele só sabia chorar. Só sabia chorar. Deixei todos os meus documentos lá. Eu voltei lá para agradecer ele e tal. Agradeci ele, não, rapaz. Eu vi, pô, você tá 2 semanas me perturbando, eu sei que pelo menos com vontade de trabalhar você tá, porque aqui dentro o que mais tem é peão ruim, É isso a aí. gente não pode fazer nada, mas espero que você não me decepcione. Eu falei, não vou te decepcionar. Chance da não. vida, né, irmão? Pô, não, fui pra casa, sair dali, agora, esperando o telefone tocar. A RH falou que ia me ligar, né? Agonia. Meu irmão, ficava o dia todo do lado do telefone. Não quero sair de perto. Não esqueço até hoje. Passava toda hora no telefone pra saber se estava no gancho, se não estava no gancho. E falava assim, pô, esse telefone vai tocar. Sei que passou 2 dias, irmão, o telefone tocou. Caraca, foi uma explosão de alegria. A RH me ligou pra mim estar fazendo exame admissional. Nunca tinha feito um exame admissional, nem sabia como era, porque a única coisa que eu sabia de carteira assinada era nos clubes. Então, no clube você só assinou ali contrato, Acabou. já era. Nada de exame admissional, nem nada. E foi, marcou o exame. Por fim, irmão, cheguei dentro da estaleira, fiz a integração. Primeiro dia de estaleiro. Não esqueço até hoje também. Primeiro dia de estaleiro, sem saber fazer nada. Aí já vendo a galera morcegando. Falei, meu Deus do céu, caraca, querendo mostrar trabalho. E os caras querendo se esconder do trabalho. Você indo na contramão da parada, irmão. Contramão. Sei que passou, aí dentro já mais ou menos uns 2 meses lá, tinha um encanador lá, que ele era, tipo assim, diziam que ele era o top 1, assim, da tubulação, mas que ninguém gostava de trabalhar com ele, porque o cara trabalhava muito, e ninguém queria trabalhar com ele. E ele me vendo, assim, sempre eu proativo, bem ativo, trabalhando, aí ele foi e falou assim, ó, quero trabalhar com aquele menino ali. Aí, pô, os caras, rapaz, você vai aguentar trabalhar com ele não, cara, não sei o que, ó, ele é maluco, cara, pô, o nego já perdeu mão, já perdeu isso, já perdeu aquilo. Já bota um terror, né? Já bota um terror. Estaleiro é assim, cara, na base do terror também. Muito, muito bom, é o melhor que tem, mas, meu irmão, 11h30, ele ainda tá no barco, quando todo mundo já desceu do barco pra ir almoçar, ele tá lá, ainda lá, com ferramenta ligada, isso e aquilo, já fica ligado. Eu falei, não. É isso que eu quero parar. Vou trabalhar com ele. Sei, irmão, que eu trabalhei com ele, caí na dele, e lá, quando eu entrei nessa empresa, que era uma empresa terceirizada, né? É como se fosse uma experiência. Eu ficava 6 meses nessa empresa, com os benefícios de todos da própria empresa,
mas que você é como se fosse um teste para você entrar para a própria empresa. Sei que quando eu já trabalhando com ele já há uns 3 meses, cara, a empresa foi cortada do estaleiro. Passei por isso também. Mandou todo mundo embora. Caraca, irmão, o cara chegou, foi lá, quando ficou sabendo me mandaram embora, ele falou, não vai ficar, isso aqui não vai ficar assim não, pode ficar tranquilo que você, se eles te mandarem embora, eu também vou pedir conta. E a gente vai para outro estaleiro. Você vai comigo. Se eles não te contratarem para a própria empresa, você vai embora comigo. Aí foi lá na diretoria, foi lá na presidência, supervisores, falou assim, ó, esse aqui tá sendo mandado embora, tem um monte de gente que pode mandar pra rua aí, o moleque, eu quero ele comigo, já faz serviço já de profissional, já sabe ler desenho, já sabe fazer isso, já sabe ser, é ajudante, mas dá banho muito profissional que tá aqui dentro. Então eu quero ele, se não contratar ele, pode me mandar embora. Ele disse que a diretoria falou com ele, não, pode ficar tranquilo que a gente já... Antigamente esses caras tinham poder dentro da empresa. O bom profissional mesmo, eles tinham. E ele era o top 1, cara, na parte de tubulação, era um encanador assim de mão cheia. Sei que passou, ele falou, eu saí de lá arrasado, chorando, porque eu de novo, caraca, esperar o telefone tocar, me ligar, isso e aquilo, e ele todo dia em contato comigo. Ó, cara, fica tranquilo, você dei 1 semana, se não te ligarem 1 semana, irmão, sei que no final da semana, antes de acabar a semana, a empresa vai e me liga. Aí, ó, tem que fazer o exame admissional, você vai ser contratado para a empresa e tal. Isso aqui é, porra, explosão de alegria. Aí fiquei mais ou menos isso já estava 5 para 6 meses. Aí fiquei mais um tempo no estaleiro, foi aí que eu me acidentei. Novamente meu joelho, carregando um tubo no convés do navio. Aí tinha uns fios que passavam lá e, tipo, esse cara, ele, meu irmão, não queria esperar guindaste, não queria nada. Ele queria acelerar o trabalho. Ele mesmo adiantava o trabalho. Ele mesmo. Sei que... Aí fiquei pela INSS um tempo. Aí depois que eu voltei, eu falei assim, caraca, cara, eu tenho que começar a fazer alguma coisa, me mover, cara. Porque eu sei que, poxa, eu já tive uma lesão séria. Dependendo do trabalho que você faça, pô, ficava dentro não vai dar pra você. Você ali lixando, você ali, porra, montando. E a posição, que agrediu seu joelho, né, cara? Várias e várias vezes eu chegava em casa, pô, com o joelho estalando, doendo nas costas, de ter que andar mancando, ainda mais com peso, mas... Era aquilo ali, era que as portas estavam abertas ali. Eu falei assim, cara, tem que começar a fazer alguma coisa. E como eu morei em São Paulo, tipo, eu já tava... Aquela questão de roupa, essas coisas assim. Eu falei, cara, vou começar a vender alguma coisa aqui dentro do estaleiro, cara. Vamos ver se eu tinha muito disso geralmente mesmo. Então, aí foi aí, cara. Eu falei, pô, passei uns 3 meses trabalhando sábado e domingo, pegando um extrinha bom. Eu vou juntar um dinheiro, cara, eu vou para São Paulo, já conheço as fontes, saio daqui, sexta-feira de madrugada, chego lá sábado, compro e vou vender aqui dentro. Aí comecei a vender lá dentro do estaleiro, cara. Pô, chegava com mercadoria na segunda-feira, pra nego pagar no dia 15, pagar no dia 30, e fui aí fazendo minha clientela, vendendo, chegava tudo na segunda-feira, acabava tudo. Aí esperava, recebia, pagar, ia lá, comprava de novo. E aí eu falei... Comecei a falar com meus pais, pô, cara, acho que isso aí vai dar certo, cara, será que eu... Aí começou a juntar estaleiro com minhas coisas aqui também, tinha muito conhecida, aí comecei a oferecer também. Aí fui vendendo, aí ficava vendendo dentro da casa do meu pai, aí meu irmão começava a me ajudar. E aí a gente vendendo lá na sala. Caramba. Aí as coisas dando muito certo, falei, pô, cara, acho que eu vou para uma loja. Não é? Uma loja, tô vendo que tá dando certo, acho que vai dar certo. Vou abrir uma loja. Aí, pô, caraca, que aluguel e tal, isso e aquilo. Aí, pô, cara, eu vou construir aqui na... Aí tem até hoje lá, a lojinha que hoje é alugada, né? Foi aí que eu comecei. Aí fiz um empréstimo na época, né? Fui construir minha loja. E comecei. No começo ainda, como eu estava empregado, né? Meu irmão ficava lá na loja para mim.
Aí, quando Como sempre, o braço direito, né, mano? Dava uma dor de cabeça, mas... Funcionário, é o funcionário do meio, às vezes não dava aquela moral, né? Sempre muita dor de cabeça. Eu usava vários produtos da loja do que pagava e trabalhava. Mas vi que deu certo, aí saí do estaleiro. Falei, não, vou trabalhar com isso. Sei que, irmão, vendi muito, porque fui praticamente a primeira multimarcas que teve no Catarina. Isso que eu ia falar agora, como você começou primeiro, não tinha muito? Não tinha. Aí fiquei praticamente uns 2 anos, eu acho, com a lojinha lá, aí começou a questão de barricada, essas coisas assim, botaram a barricada. A maioria dos meus clientes eram de fora, aí começou a surgir outras assim no bairro, né? Aí a venda já começa. Aí a venda começou a cair, começou a trocar dinheiro. Eu falei, não, cara, vou fechar aqui e vou ver alguma coisa. Aí quando foi 2015, eu lembro que isso foi comecei com a loja 2013 para 14, aí fiquei 14, 15. No final de 2015 já estava muito ruim, assim, estava praticamente trocando, né, dinheiro. Aí começou a surgir o Uber. O Uber começou a vir no Rio, um primo meu entrou, era uma burocracia danada para entrar. Aí um primo meu entrou, falei, caraca, acho que eu vou ver com eles como que eu faço para entrar. Aí me cadastrei, fiquei esperando. Antigamente, hoje você, na própria plataforma, você se cadastra no mesmo dia, você já está apto para trabalhar. Antigamente não era não, né, irmão? Antigamente você fazia um cadastro, você tinha que ir lá e tinha que ter... tipo, como se fosse um exame admissional praticamente, eles passavam um curso, tinha um curso. Caramba! Tinha uma prova. Hoje, antigamente era aquele velho bons tempos que dava pra ganhar dinheiro no Uber, né? Ganhar dinheiro. Naquela época, quem entrou naquela época e soube trabalhar, mas também conheço muitos que estão até hoje aí, continuam na mesma posição, mas cada um com a sua escolha, mas eu não. Aí fui aprovado, falei assim, pô, cara, vou fechar minha loja, vou alugar aqui para uma outra, quem quiser alugar. Até hoje, graças a Deus, a lojinha tá alugada. E caí para dentro do Uber, irmão. Aí comecei realmente... Outra trajetória, né, irmão? Outra trajetória. Aí ciclo aqui encerrou, vamos começar esse outro, aí comecei para dentro da Uber, comecei a ver oportunidade, me lembro na época que tinha acabado de comprar um carro, que a loja me deu, né, graças a Deus, né, sabia administrar bem, não me vislumbrava quando as coisas estavam muito boas, mas também não ficava muito para baixo quando as coisas não estavam legais. Então fui fazendo meu pezinho de meia e guardando dinheiro, e apareceu a oportunidade, comprei meu primeiro carrinho na época, o segundo, né, que o primeiro era umas caidinhas, mas aí um carrinho legal mesmo, comprei assim com a loja, que a loja me deu. Aí, que vendia quando no começo da loja vendia muito mesmo, chegava a mercadoria, acabava tudo, graças a Deus. Então fui guardando, quando apareceu a oportunidade, eu comprei o carro e financei ele em 36 vezes, foi aí como surgiu a Uber. Pô, irmão, sei que nos primeiros 6 meses, eu sei que quando eu entrei para a Uber, eu falei, cara, aqui dá para fazer dinheiro, mas também saía de casa 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas da manhã, só voltava de noite, de segunda a segunda, não parava. Sei que nos meus primeiros 6 meses eu quitei meu carro. Caramba! 36 vezes, comecei a pagar de 6 em 6 parcelas. Pô, se aqui dá para fazer dinheiro. E aí a Uber mudou minha vida, irmão. A minha mudança de chave foi realmente na Uber. Mas também porque a sua mentalidade já foi de empreendedor, né? Você sabia controlar o que você ganhava. Isso aí, sabia. Por mais que eu era o meu próprio patrão, eu não me dava o luxo de... tô com dinheiro. Não, sempre fui pés no chão, né? Então eu já tava com a minha esposa também. A gente já tinha sonho já de casar, de construir nossas coisas, né? Então aí fui eliminando passo por passo. Aí nesse primeiro ano de Uber, quitei meu carro, aí já eliminei uma dívida, falei, pô, e na época eu já tinha uma casinha, na época eu trabalhava tanto de servente, de garçom, eu consegui comprar uma casinha para mim, não era uma casinha, era uma casinha bem simplesinha mesmo, mas que depois que eu vim para Uber, eu vi que dava para derrubar ela e construir do zero. Caramba. Sei que aí acabei de quitar o carro, aí fui para casa. Construí a casa dos nossos sonhos, deixei do jeito que a gente queria.
A casa já tá pronta, agora a gente vamos casar. Aí casamos em 2016, louvo a Deus pela minha esposa, que sem ela hoje não é o meu suporte mesmo. A gente estava aqui nos bastidores até você falando, né, da sua. É o Também, pré-podcast, né? Importante. com certeza. Então, louvo a Deus pela minha família que eu tenho, que é a minha base, meu suporte. Hoje tem um filhinho também de 4 anos, que é o João Miguel, que é uma bênção em nossas vidas. Então, a minha esposa, assim, sempre... Porque não é fácil, né, irmão? Eu sempre gostei sempre muito de trabalhar, então era muito disciplinado trabalhando. Minha esposa ali no suporte, imagina, se chegar, pô, Natal, tô trabalhando, Ano Novo, tô trabalhando, entendeu? Mas a gente sabia que todo mês a gente reservava, sempre viajava, sempre curtindo nossas coisas, mas durante a semana ali, ela abriu mão de muita coisa. Quantos carnavais? Alguns momentos importantes, ou até um momento de lazer que a pessoa quer. Sim. E você tá focado, Isso, porque eu ali focado no pensando meu lá no objetivo, futuro, né, irmão? com certeza. Aí sei que aí casamos, montamos nossa casa, mobiliamos nossa casa, tudo com Uber, irmão. Aí eu falei, pô, cara, vou começar agora comprar uns carrinhos para mim começar a alugar, que eu tô vendo que na Uber que dá para mim. Então foi aí que dentro da minha vida de Uber eu comecei a montar meu empreendimento ali mesmo. E hoje também até hoje tenho uma empresa de locação e venda de veículo, né? Então até hoje tenho uns carrinhos alugados na Uber. Aí fiquei aí mais ou menos uns 5 anos. 5 anos foi quando veio a pandemia. Fiquei de 2016 até 2021 rodando de Uber. 21 não, a pandemia veio 2020 veio a pandemia. Aí foi aí que veio o meu desespero. Quando chegou a pandemia, veio meu desespero. Porque Só não tá na rua. Não tô na rua, a Uber se encerrou, ninguém andava, todo mundo que alugava carro comigo devolveu os carros. Aí ficou alguns carros eram quitados, outros ainda estavam financiados. Caramba. Assim, caraca, agora que eu vou fazer? Minha rua lá parecia uma garagem, cheio de carro na rua, sem saber o que fazer. Pesquisa na internet, cara, o que eu posso fazer para trabalhar? Em 2015, mais ou menos, eu ainda estava na loja, eu sempre gostei muito de cuidar do meu carro, né? Eu nunca fui num lava-jato lavar o carro quando eu rodava de Uber. Eu mesmo cuidava do meu carro. Assim, caraca, pô, cara, será que eu vou abrir um lava-jato, cara? Mas, porra, esses caras não estão trabalhando, ninguém tá indo pra rua, como que eu vou lavar carro? Aí, em 2015... Quando eu lavava meu carro mesmo, eu comprei junto com meu pai, a gente tentou, com meu pai e com meu tio, a gente tentou abrir uma empresa de lavagem ecológica, que era uma lavagem seca na época, mas não foi muito para frente. Mas daquela época eu consegui guardar a extratora. Falei, cara, tem uma extratora aqui, que eu posso fazer com essa extratora? Comecei a ver vídeo na internet de lavar sofá. Falei, caraca, comecei a ver vídeo na internet lavando sofá. Falei, cara, vou lavar o meu para me ver. Aí vi material básico fazer. Meu irmão, fui lavar meu sofá, parecia que só molhei o sofá, não fiz nada. Falei, cara, o que eu vou fazer? Cara, vou comprar um curso na internet, mano, e pô, eu acho que dá para me fazer. Irmão, comprei o curso, lavei meu sofá. Falei, amor, é isso aqui. Comecei a falar com pessoas próximas. Pô, dá para me lavar seu sofá aí, mano? Só paga o produto. Pô, só paga isso. Aí fui fazendo a galera toda de próximo assim, cobrava R$60, R$70 para comprar um produto, comprar um maquinário. Fui começando a ganhar confiança ali. Falei, pô, cara, vou pra rua. Aí montei minha empresa de higienização e comecei a ir pra rua. Aí, aquela pandemia, todo mundo dentro de casa, auxílio do governo, pô, o que você olha? Pô, sofá sujo, cama suja, cadeira suja, poltrona suja, criança dentro de casa. Fui, máscara, toda proteção, isso e aquilo. E fui, irmão. Meu irmão, foi uma ascensão. Comecei a lavar muito sofá. Comecei a cair pra dentro de empresa, nego me indicando pra dentro de empresa. E fui, Não adianta, quando Deus escolhe, né, irmão? Não adianta. Aí fui, caí para dentro da higienização, aí normalizei a empresa, comecei a atender a empresa, carpete, sofá, tudo isso. Era todos os dias tinha trabalho.
Aí falei, pô, vou ficar nisso, cara, acho que eu não vou voltar mais para Uber, não. Aí os carros voltaram a se alugar novamente, as coisas passou pandemia, continuei com as locações, falei, o dia que eu não tiver serviço na rua, vou rodar de Uber, mas pretendo ficar aqui. Mas, meu irmão, era todo dia trabalho, graças a Deus. Aí as portas começaram a se abrir, até então que chegou 2021, final de 2021, tinha um... E eu sempre fui, como que eu posso dizer? Eu sempre fui aberto a passar adiante aquilo ali que eu aprendia, né? Entrei para Uber, pô, sempre aconselhava as pessoas, pô, cara, faz desse jeito que dá certo. Hoje, poxa, graças a Deus eu, pô, tiro meus ganhos aqui, pô, sai cedo. Sempre passando o que eu aprendia, né? Eu sempre Sim. gostei de passar adiante. E da mesma forma que foi com a parte de higienização. Uma vez um amigo foi, me perguntou, pô, cara, tô vendo aí, cara, você não, pô, para de fazer serviço, pô, eu fico até sem jeito assim, mas, pô, será que você poderia... Irmão, você acha que eu vou querer me individualizar, vou querer trabalho só para mim, irmão? Olha quantas pessoas tem, olha quantas casas tem, meu irmão. Se você fizer, é melhor ainda, cara, que um trabalho que fica meio que escondido, muita gente não sabe. Quanto mais gente fazendo, melhor, pô, mais pessoas vão querer fazer. Você ganha no seu atendimento e cada um ganha dessa forma. Eu vou fazer a minha, que é isso, pô, cara. Ó, eu tenho esse curso aqui, ó, já tá comprado, se você quiser, ó, pode fazer o uso, irmão. Ó, a senha é isso aí, caraca. Já fiz muito isso também, cara. Aí passei para outros também que não se interessaram, mas esse foi. Aí comecei a pegar trabalho de empresa, comecei a chamar ele. Aí, certo, aí comecei só a fazer empresa, mas também comecei a fazer carro. Aí carro eu fazia na casa dos meus pais. Só que era uma luta danada, que lá não tinha tapagem, não tinha nada. Aí quando tinha carro, chegava lá às 5 horas da manhã para chegar, quando começava a bater sol, 10 horas da manhã mais ou menos, eu já estava ali pelo menos com os bancos já adiantados e ficava o dia todo lá. Aí fiquei mais ou menos uns 6 meses na casa do meu pai assim, eu falei assim, cara, acho que minha paixão é carro mesmo, cara. É bom você ir na casa do cliente, em termos financeiros é bom, mas caraca, minha paixão tá aqui no carro. Eu tenho que começar a arrumar um ponto para mim, tem que arrumar um pontinho para mim, para me trabalhar, para as pessoas, muitas vezes as pessoas passar por dentro de barricada para vir aqui na casa do meu pai. Às vezes eu tinha que me deslocar, sair de casa cedo para buscar o carro de alguém para levar para lá. E não, cara, eu preciso arrumar um local. Aí foi procurando, foi que me apareceu a oportunidade ali na esquina da 22, né? Aí ainda tinha um lava-jatozinho lá que funcionava lá. Aí eu vi na LX que ele estava querendo sair de lá, estava pedindo até um valor para passar o ponto. Aí procurei saber de quem que era o dono e tal. Aí fui falar diretamente com o dono. Aí, na verdade, quem que fez a ligação foi esse rapaz que eu chamei para trabalhar comigo. Aí praticamente a gente entrou em sociedade lá, né? Aí ele também fazia a mesma coisa que eu fazia e começamos lá. Aí ficamos lá de 2021, quando foi em 2022, assim, começou a ter as ideias não estavam mais batendo, né? E, tipo, sempre fui com a cabeça muito para frente, sempre gostei muito de investir, de evoluir. Aí isso começou a dar umas controvérsias, aí em prol da nossa amizade, que é melhor cada um seguir seu canto. Aí apareceu uma oportunidade no ramo que ele trabalhava antes, aí ele foi para outro país trabalhar, e dali então eu comecei a tocar o blindado sozinho. Aí... Uma boa pergunta, você terminou com a próxima pergunta minha. Por que o nome Blindados, irmão? Então, é um nome forte. Eu sempre tive a fé, né? Toda a minha história é baseada em fé, né? Um pouco que eu contei aqui do meu testemunho dá para 99,99%. É baseado na fé. Então, aquele escudo da fé, eu sempre guardei comigo, eu sempre tive aquilo ali. Um dia que eu tiver uma oportunidade, porque na época, quando eu tinha o nome da minha loja, era TX Multimarcas, né? Que é Taian X. E o símbolo era a coroa de Davi. No fundo, assim, era a coroa de Davi. Mas eu sempre falei assim, um dia que eu tiver uma oportunidade de um outro empreendimento, eu preciso botar o escudo da fé. Então, aí você vê, eu sempre
tive muita fé e sempre guardei que eu sempre fui muito blindado por Deus. Essa história já diz, né? Então, Blindados é um nome que surgiu assim mediante a minha fé. Aí juntei uma coisa na outra, o escudo da fé, tanto é que você vê que é o escudo da fé e Blindados por Deus. E foi aí que surgiu esse nome. Aí ficamos um tempo em parceria lá, até que seguiu a vida dele, eu continuei com o Blindados lá, até o ponto que começamos lá, né? Pegamos lá um espaço totalmente precário demais, era praticamente um lava-jato mesmo. Aí essa ideia nova, né? Estética automotiva, né? Uma coisa desconhecida aqui no bairro de Jardim Catarina. Então, vim com essa ideia, né? Porque sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, principalmente para o mercado. Se eu vendia roupa, eu queria que a minha roupa fosse a melhor. Se eu, trabalhava de Uber, não é porque, motorista de aplicativo, não, meu carro tinha que estar sempre bem limpinho, bem cuidado. Gostava de botar as guloseimas ali para o passageiro pegar. Com agrado, sempre né? gostei de fazer a minha clientela. Tinha muitos passageiros particulares, entendeu? Sempre fui muito determinado com o horário, muito responsável com essas coisas, sempre fui muito organizado com isso. Então, quando eu peguei o espaço ali, assim que eu vim para ali para 22, um espaçozinho muito... Não, quero entender que isso aqui vai ser só um momento. Vou começar como tá, como que Deus me permite, e não quero me deslumbrar. Deus melhorando as condições, não vou me deslumbrar para mim. Então, quero investir no meu espaço. E foi aí que foi acontecendo. Cheguei ali em 2021, fiquei até 2023. Isso, até 2023. Então, nesses 2 anos que eu fiquei ali, só foram melhorias. Até o ponto de o antigo proprietário do imóvel que eu locava ali chegou para mim, que em decisão com a família, que mudaram-se os planos de que ele ia construir lojas ali no espaço, me deu 2 meses para sair dali. Mais outra aprovação, né, irmão? Mais uma. Mais uma aprovação. Aí, onde que as coisas estavam acontecendo, né? A estética já estava meio que sendo adaptada, Você né? reergueu o prédio, né? Sim, não tinha trazer sua identidade. Isso, deixei do meu jeito, na minha visão, e preparando assim ainda para muitas outras melhorias, né? Foi aí que ele chegou para mim, em conversa com a família, não dava para mim continuar ali, porque eles tinham um novo plano para ali pro espaço, que eles iriam fazer lojas, que são até lojas lá agora. Aí que foi um baque. Caraca, cara, acabei de investi pra caramba aqui, o que eu vou fazer, para onde eu vou, os meninos que comigo trabalham, o que vão fazer, vão ficar parados. Aí foi mais uma guerra que, nos primeiros momentos, sou ser humano, chorei muito, fiquei muito triste, muito abalado, porque não somente ia ter que sair dali, mas ir para um novo local, fazer uma nova clientela, começar tudo do zero novamente. Uma tinta da parede não se tira mais, né? E foi gasto, né, irmão? Uma parede foi levantada, não se usa mais o tijolo e o cimento. Então, e aí, para onde que eu vou? Foi aí que, praticamente, quando ele me deu a notícia, eu imediatamente falei com os meninos que estavam indo para casa, deixei os meninos lá, na hora nem me entenderam assim, o que foi. Aí fui para casa, no meu quarto, chorei, dobrei meu joelho, comecei a orar, falar com Deus, porque aquilo ali estava acontecendo comigo, logo agora que as coisas estavam começando a acontecer. Enfim, passou. A gente não tem muito tempo não dá para chorar muito. Não dá para se lamentar. Acho que é um desabafo que precisa dar um grito, né? Para depois recomeçar de novo, né? Deus tá me permitindo sair daqui, é porque ele tem algo maior e melhor. E eis-me aqui, Senhor. Faça o que tu queres. Vou continuar me dedicando nesses 2 meses que tenho lá, e com isso Deus vai me dar uma direção, vai me levar para um outro local. Comecei a rodar, todo dia pegava motinhas, aliviava de trabalho, ia para a rua, pesquisando, procurando outros locais, isso e aquilo. E aí que um determinado dia, passando lá na entrada do Jardim Catarina,
me deparei com a placa aluga-se na entrada do bairro, coisa que eu sempre sonhei. Caraca, imediatamente peguei o telefone, já liguei para a proprietária, era um escritório de advocacia, que aí já me deu mais segurança ainda, porque, querendo ou não, foi um pouco do erro da minha parte também. Quando eu investi no antigo espaço, eu investi meu primeiro local assim, porque a minha loja lá era no quintal dos meus pais, então foi o meu primeiro comércio fora, né? Então meio que fui leigo também, não. Algumas questões burocráticas a gente não tem conhecimento e nem procura ter pela emoção. Pela emoção, fui confiar na palavra do homem, maldito homem que confia no outro homem. Então é bíblico já. É isso que eu falo, é bíblico. Então eu confiei na palavra, né, da pessoa que me garantia todos os dias, não, pode ficar tranquilo aí. E tranquilo você ficou, né? Tranquilo eu fiquei, as coisas estavam acontecendo, não me preocupei com isso. Mas aí, quando aconteceu isso, serviu de muito aprendizado para mim, foi quando eu fiz um novo contrato agora onde eu tô, já me preparando para isso, porque o terreno era totalmente baldio, peguei um terreno do zero, zero. Até para limpar ele foi um gasto grande que eu tive que fazer, porque o terreno ele era muito ruim mesmo. Então, e fui. Estaca zero de novo, né? Zero de novo. Aí acabou meu contrato lá, conversei com os meninos para cada um tentar arrumar alguma coisa, que eu iria voltar para Uber, né? Que foi a solução no momento, já estava já praticamente 3 anos sem rodar. Falei, pô, cara, vou botar meu carro e vou para rua, não tem jeito. Aí fui, comecei a obra, irmão. Comecei a obra, isso em março do ano passado, 2024. Aí comecei a obra lá, começou, sei que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, o dinheiro já tinha acabado. Você pensa que vai dar, né? Pensa que vai dar, faz um planejamento 3 vezes mais do que aquilo que você projetou, também não tinha muito conhecimento assim, e você não pode, nas condições que eu estou, procurar um engenheiro, procurar um arquiteto, você pode tentar fechar com o pedreiro e confiar nele e deixar, botar o que você projeta em mente, foi o que eu fiz lá, tudo lá, o arquiteto, o engenheiro, tudo foi eu. Não é? Só falava minhas ideias pro pedreiro, a gente se alinhando. Sei que quando chegou com 3 para 4 meses de obra já não tinha mais dinheiro e a obra praticamente não tinha andado. Foi aí que eu me decidi, cara, a partir de agora eu que vou ser o servente aqui na obra, porque às vezes passava lá 11 horas, portão fechado. Passava lá 1h da tarde, imaginava que eles estavam almoçando, quando chegava 1h, 1h30 da tarde, portão fechado. Não, cara, tem alguma coisa errada, o dinheiro tá indo embora. E o tempo contando pra você sair do outro espaço. Não, já tinha saído. Já tinha saído? Já tinha saído. Caramba. Saí de lá em março e iniciei as obras. Caraca. Já tava praticamente sem renda nenhuma. Os meninos já não estavam trabalhando mais e a obra tava tocando. Aí, numa luta, aí precisei vender meu carro, precisei vender minha moto, e mesmo assim o dinheiro ainda não deu para concluir a obra, e fiz empréstimo, fui da forma que dava, foi aí que eu decidi ser o servente lá, falei, não, cara, eu aqui na obra vou ser o servente e vou tentar trabalhar, então comecei a ser o servente, aí chegava lá 7 horas, 7h30, ficava lá trabalhando até 5h30 da tarde. Quando dava 5h30, 6 horas, tomava um café da tarde, tomava um banho, trocava de roupa e ia pra rua. Aquela velha frase, né? Quem engorda o gado é o dono, né, irmão? É isso aí. Aí ficava rodando de Uber até meia-noite, 1h da manhã. As contas não paravam, precisava continuar trabalhando. E chegava final de semana, chegava todos os dias em casa morto, mano. Só sabia... meu filho, minha esposa foi segurando as coisas em casa, mal via meu filho, saía cedo, voltava à tarde, não mal via minha esposa. É o que a gente conversou aqui no pré-podcast, né? A gente mantém um padrão e a questão não é cair o padrão, a questão é que a gente se proporciona coisas boas para nossa vida
E quando isso acontece, a gente só consegue resolver as questões trabalhando, né? Para não diminuir esse padrão, que nem é luxo, nem é riqueza, não. É dignidade, né? Isso aí. A gente que vem de baixo, a gente quando consegue uma melhoria mínima, a gente não quer perder isso, né, irmão? Com certeza. E foi o que aconteceu. Por mais que eu tivesse interrompido aquilo ali, né, minhas contas continuavam. Então, e o pior, as minhas contas continuavam as mesmas, e eu precisava ter uma outra renda para continuar a obra, porque senão eu não vou finalizar a obra. A proprietária, até louvo a Deus ainda, porque a proprietária foi bem compreensiva, porque ela falou que só me cobraria o aluguel assim que eu viesse a inaugurar. Eu dei um prazo que a obra seria uns 3 meses, mais ou menos. A obra se estendeu por 7 meses. E nesse meio tempo ela não me cobrou todos esses meses, me cobrou só uma parte. Então ela foi muito transparente, porque viu que eu estava também valorizando o espaço dela, o imóvel dela, né? Foi muito. Mas tem gente que não tá nem aí. Não. Só quer, viu? Mas eles foram muito compreensivos, o escritório foi muito compreensivo comigo e me permitiu ficar um tempo sem estar remunerando eles, né? Falei que quando eu voltasse a trabalhar, que eu acertaria tudo, e eles foram muito compreensivos comigo. E foi aí, meu irmão, que eu, graças a Deus, depois de 7 meses, consegui concluir a obra, depois de muita luta, vendendo isso, vendendo aquilo. E Deus foi dando solução. Aí, com eu lá como sendo o servente, as coisas fluíram e o melhor que eu fui vendo, botando tudo do meu jeito. Você otimizou tempo, né, cara? Isso aí. Aí, graças a Deus, quando foi em setembro do ano passado, eu inaugurei. Para a honra e glória do Senhor, e não tenho, e o que eu vivo hoje, eu sei que tudo isso aí valeu muito a pena. Ainda teve né, não sei se você soube da história, inaugurei lá no dia 7 de setembro de 2024, com 15 dias. Eu ainda estava preparando toda a parte de monitoramento, de segurança e tal, porque eu queria só trabalhar. Então, isso aí fui deixando para me resolver depois. Com 15 dias, irmão, entraram lá e levaram todos os meus equipamentos. Que isso, cara? Um prejuízo de mais de 20 mil reais. Não fiquei sabendo disso, não. Não ficou sabendo, não? Não, cara. Aconteceu assim que eu inaugurei, 15 dias depois. Aí foi mais uma porrada violenta que eu tomei. Cheguei uma sexta-feira para trabalhar, quando eu me deparo lá, os portões todos arreganhados. Aí um vizinho lá, me esperando lá no portão, pô, cara, amanheci para trabalhar aí. Amanheci para ficar aqui na frente de casa, aqui, quando eu vi, tava tudo arreganhado. Quando eu me deparei, num dia seguinte, tinha dormido um carro de um cliente lá, levaram também o carro. Levaram o carro e os equipamentos. Meu irmão, só sabia chorar, meu Deus do céu. Aí você faz aquela pergunta, por que comigo de novo, né? O que aconteceu? O que eu fiz? Meu Deus do céu. Aí comecei a chorar, sem saber o que fazer. Liga para um, liga para outro. Primeira coisa, eu não pensei nem em equipamento, não pensei nem na loja. Deixei os meninos lá. Falei assim, cara, eu vou lá na casa do proprietário. Quero falar isso por telefone. Falei, cara, infelizmente levaram o seu carro, mas a gente vai achar, tenho certeza que a gente vai achar. Não estou me preocupando, levaram todos os meus equipamentos, tive um prejuízo, levaram produto, levaram tudo. Irmão, entraram lá, levaram tudo que você imagina. Eu tinha 2 extratoras, tinha 2 máquinas de polir, tinha tudo novo, coisa que não tinha sido usado, produto, levaram tudo. Parece que queriam somente me prejudicar, porque tinha micro-ondas, tinha frigobar, tinha relógios. Isso não era importante. O importante era deixar você sem trabalhar. Deixar eu sem trabalhar. Levaram tudo. Aí, por fim, quando foi assim, umas 2 horas depois, mobilizou Catarina todo mobilizado, São Gonçalo, nego postando, repostando. O bom de você também ser querido nesse momento é isso, de você fazer o bem, né? Então, as pessoas se mobilizaram muito. Aí começaram a fazer, todo mundo divulgar, graças a Deus, 9 horas da manhã a gente achou o carro. Achamos o carro intacto, não tinham feito nada com o carro. Caramba. Graças a Deus devolvemos o carro pro cliente. E aí, sem saber quando que eu voltaria a trabalhar, né? Porque... de prejuízo, pagando dívida de tudo para inaugurar. Levaram meus equipamentos todos.
Um amigo foi, criou uma vaquinha lá, online lá. Disse, não, cara, a gente vai te ajudar, cara. Que isso, e ajuda todo mundo, cara. A vida toda você sempre. Quem conhece Tayan sabe que Tayan é ajuda. Pessoa que te ajuda, não, que vai fazer isso. Aí, pô, uns empreendedores também do bairro, né? Pessoas com nome, começaram a divulgar, todo mundo postar e fizeram uma vaquinha, irmão. Fizeram, aí pediram para me fazer um vídeo. O meu vídeo deu mais de 100 mil visualizações. Nego espalhado para tudo quanto é lugar, tanto no Brasil, fora do Brasil, o pessoal dos meus amigos que jogaram comigo, de outros estados. Cara, é essa hora que a gente vê, né? Aí todo mundo ajudando, cada hora, pô, chegava a contribuição. Sei que, irmão, aí chegou uma empresa. Hoje o rapaz, até meu fornecedor de produtos lá, se mobilizou a levar falou assim, ó, cara, chega aqui que eu tenho uns produtos para você pelo menos voltar a trabalhar. Produto você Caramba, tem, só irmão. não posso te oferecer maquinário. Me deu lá, cara, uma pancada de produto lá que me dava para me trabalhar. Irmão, sei que chegou domingo já tinha arrecado praticamente mais da metade do valor, que já dava pelo menos para me comprar um. Com tudo eu tinha dois, então com um já é suficiente. Foi aí que eu consegui comprar praticamente os equipamentos. Na segunda-feira eu já estava trabalhando de novo. Aí que foi a ascensão, meu irmão. Ali que foi, tipo, na hora a gente não entende por quê, fica perguntando a Deus por quê. Irmão, o que eu vivi de outubro até os dias de hoje ali, só Deus não pra mim. Você vai se lembrar. O que eu te falei quando a gente estava entrando no estúdio, né? Que Deus é bom, mas o inimigo é sujo. O tempo Né? Então eu vou falar pra vocês que estão aí assistindo esse episódio aí. Eu sempre falo, né? Tem coisas que até me emocionam muito e você me emocionou bastante aqui a gente conversando. Você que tá querendo começar alguma coisa, se você não parar pra pensar, né? Que você tem que entregar primeiramente a sua vida na mão de quem vai poder te ajudar. Eu não tô falando na mão de uma grande empresa, de um grande empresário. Só entrega seus planos pra Deus, porque quem já parou pra tomar uma cerveja comigo na rua, hoje eu não bebo mais, mas eu sempre falei isso. Deus existe, mas o diabo não é surdo. Então tudo que você pede pra Deus, o inimigo ele tá escutando, ele vai tentar correr na frente. Para duas coisas só que ele vai fazer. Ou te dar rápido, para você nunca mais agradecer a Deus e prosperar, ou para não fazer nem você começar. Falo isso direto, irmão. Falo isso direto. Minha vida tem sido provação. Só que eu falo, né? Hoje ele chegou aqui e falou assim, irmão, eu tenho minhas gambiarras para gravar aqui, deu ruim, mas eu sempre penso, não é questão de ser negativo, a gente sempre tem que pensar nos dois lados, no lado bom e no lado ruim da coisa. A gente tem que se preparar. Esse cara trouxe uma história maravilhosa de superação e fé, ou fé e superação. Que às vezes você quer começar algo e não acontece nem um terço do que aconteceu com esse cara. O cara queria ser jogador de futebol, viu o sonho acabar da noite pro dia, poderia se frustrar e entrar para as drogas, rebeldia, mas não, o cara tentou. E vocês estão acompanhando aqui todo o processo desse cara, sempre teve provação. Investir num local bacana, deu ruim. Começou a fazer a locação dos carros pro Uber, veio a pandemia. Então, às vezes, a gente não passa por 1% do que esse cara passou e já para. Se revolta, se afasta de Deus. Eu fui um cara desse uma vez na vida. Então, gente, é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui no podcast Puscria, eu tô trazendo pessoas reais, influências reais. Hoje você tá vendo a história de um cara que se você olhar para dentro de você, você também consegue. É isso que eu falo com a galera, irmão. Amém. Não, o que você me mostrou, cara, é que eu não te conhecia, mano. Te ver passar, né? Só que olha aí, cara. Se não fosse Deus na tua vida, irmão, se eu estava em casa reclamando, entregue ao álcool, alguma coisa, você tem uma família abençoada, porque você sabe o que acontecer de ruim ou de negativo, você volta para casa tranquilo, porque você vai sentar para conversar. Não tô falando não só da sua esposa, mas como a sua família ao todo, como você bem enfatizou aqui, teu irmão, teu braço direito. Sim. Porque eu acho que pra gente ter sucesso, cara, se a gente não tiver essa estrutura, que não é construída porque você hoje é dono da Blindados, não, irmão. Sim. É construído lá atrás. Lá atrás, com certeza. Eu vou te fazer essa pergunta agora, mediante isso tudo que eu falei, irmão. Tu já pensou em desistir em algum momento, cara? Depois disso tudo que você passou, cara.
Se falar assim, desistir, na verdade, eu nunca pensei em desistir, não. Essa é porque eu trago comigo que a perseverança sempre eu carrego comigo em tudo aquilo que eu decidi. Porque hoje, graças a Deus, o Blindados Studio é um sucesso, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o dia de amanhã, não sei se eu vou continuar sendo um sucesso, porque eu tô aqui, estamos no bairro, né? A gente sabe as dificuldades que é, principalmente de empreender dentro do bairro, Geograficamente falando, né? geograficamente falando, e tipo assim, o meu serviço é um serviço exclusivo, não é um serviço de prioridade. Se hoje você tiver que entre escolher em se manter uma boa alimentação e cuidar de um carro, você vai escolher uma boa alimentação. Se você tiver que escolher entre se vestir bem e cuidar do seu carro bem lavadinho, ele vai para qualquer lugar, pô. Mas é necessário ele estar sempre bem polido? É necessário ele estar vitrificado? É necessário ele estar higienizado? A minha fonte de renda é essa. Porque se eu for me basear somente com lavagem simples, lá eu não consigo nem pagar meus funcionários. Que uma ideia que eu sempre tive, não adianta eu estar bem, as coisas estão acontecendo e meus funcionários não estão bem, então eu tenho que estar com ele. Tanto que lá a gente, praticamente todo mês, quando a gente bate meta, eu tenho premiações, eu levo ele para as melhores churrascarias, eu levo ele para os melhores restaurantes. Ano passado a gente alugou uma casa no final do ano, onde eu pude levar eles com os familiares deles. Bacana. Entendeu? Então não adianta somente o Tayan Tá bem. Eu tenho que estar. Tá proporcionando para os seus. Em todos os lugares que eu trabalhei, todo mundo tem como patrão não vale nada. Não. Eu quero lá com os meus funcionários pessoas que gostam de mim. Tanto é que os meninos que já trabalharam comigo, até hoje eu tenho uma boa amizade. E até hoje as portas estão abertas. Entendeu? Então eu quero que eles não só cresçam profissionalmente, mas como cresçam todos os dias como pessoa. E porque não adianta somente eu ser um bom exemplo aqui que eu estou aparecendo aqui no podcast contando mas e os bastidores? Será que sou as pessoas que vão me ver? Ele tá falando isso que tá no podcast, mas será que lá dentro, lá na empresa, ou até dentro de casa, ou com meus próprios familiares, será que é isso mesmo que ele tá passando ali? Não adianta. E minha cabeça vai estar consciente? Vou dormir tranquilo? Não vai. Não vou dormir tranquilo se eu tô aqui porque eu tô sendo gravado e vai ser transmitido e muitas pessoas vão estar vendo. Será que é isso que eu tô falando? Será Passando que é isso uma que imagem, eu vivo? né? Não, pô, não adianta. Será que eu vou chegar segunda-feira tranquilo lá na empresa? Caraca, eu vi lá, você lá no Puscria lá, pô, episódio maneiro e tal. Mas será que hoje todos vão chegar? Falou um monte de baboseira lá, pô, só falou porque tava em frente à câmera. Não adianta. Então a gente tem que ter isso na cabeça que tem que ser bom, não somente em palavras, né, irmão, mas principalmente em atitude. Então eu tenho a plena convicção que, tipo assim, o desânimo não vai me deixar vencer. Se eu já passei por tudo isso e não desisti, não vai ser agora. Não vai ser agora que eu vou desistir. Então, mas de tudo isso, em algum momento, se eu pensei em desistir, assim, não, gente, já fiquei muito abalado, muito frustrado, mas sempre tive na minha cabeça, a página precisa ser virada e o livro, como é uma ideia minha, um sonho que eu tenho, futuramente estar construindo um livro, né? Porque estar escrevendo um livro, porque uma história gigante dessa, então, irmão, as pessoas precisam, motivadora. As pessoas precisam também ver. Então, pensar em desistir não, mas já fiquei muito abalado por muitas vezes. Isso aí é normal, mas graças a Deus, como você disse, né, uma boa criação, uma boa educação, um suporte que é muito importante, que se hoje você não tem um suporte também é muito difícil, porque hoje você vê que o mundo que a gente vive hoje, além de a gente não vê tanta perspectivas assim para esses que estão vindo, como que eu posso dizer, a nossa geração está doente, né, irmão? Você vê o mundo que a gente vive, as pessoas se iludem tanto com tantas coisas que acabam adoecendo. Você vê o tanto de gente doente aí, psicologicamente, mentalmente, porque às vezes não tem um suporte,
não tem a família para abraçar. Isso aí. Então, eu acredito que o resultado do meu sucesso vem muito disso, do meu suporte, do que eu tenho por trás de mim também. Então, eu louvo muito a Deus por isso também. Irmão, e caramba, que maneiro te conhecer assim, cara. Maneiro mesmo. Eu sou muito humano, por isso que eu gosto desse meu projeto, que eu gosto de conhecer pessoas e Sim, realmente mostrar esse lado, que é um lado que ninguém precisa saber, sim, mas que para alguns que às vezes tinham um pré-julgamento acaba falando, caramba, que cara bacana, não sabia. Você tem hoje, depois de você estar com a Blindados, pensa no futuro da Blindado em ter fora da região? Porque hoje você se atende no local mais próprio para você, por você ser morador do bairro, mas você entende também que você tem uma marca. sim, E quando você vira uma marca, sim, essa marca precisa ser vista também não só dentro do teu espaço geográfico, mas você tem que também falar, calma aí, eu posso estar em Niterói, sim, eu posso estar na Alcântara, eu posso estar em qualquer outro lugar. sim. Na verdade, isso já se tornou uma realidade, né, irmão? E tô sendo bem sincero aqui, falando com você, isso daí é uma coisa que eu já tô me movendo. Porque a Blindados de setembro até hoje tem sido um sucesso. Mas as coisas ao nosso redor mudaram muito, principalmente ali onde que eu tô. Quando eu decidi investir ali, eu jamais imaginaria que eu iria passar pelo que nós estamos passando hoje. Porque você precisa de acesso para os seus clientes. E Isso. logo ali na entrada é bom para você, né? Com certeza. Seria, né? Seria, mas do jeito que tá desenrolando as coisas aqui, isso aí já se tornou uma realidade, porque mudou praticamente também a minha realidade, porque hoje 80, 90% dos meus clientes não são do bairro. E tá tudo bem, eu entendo, entendeu? Hoje eu sou um cara que tenho muitos e muitos amigos, mas poucos desses meus amigos são meus clientes. E tá tudo bem também, não muda em nada. Mas se tornou uma realidade pelo fato de a maioria dos meus clientes, inclusive alguns, já foram bem sinceros comigo, que infelizmente não conseguem mais ter acesso aqui, e que se eu fosse para um novo local, eles me acompanhariam, mas que aqui ficaria, não está muito viável de eles estarem vindo, porque além, a gente que mora aqui, para a gente se tornou normal, né? É uma realidade. Sim. A gente Se adequou a isso. Isso, se adequou, e se a pessoa te perguntar, tranquilo, pô, não tem nada aqui não, só tem isso. E realmente não tem. Não tem, pra gente é de boa. Não tem, é a forma que se marca território, mas que não tem. Mas para quem é de fora, para entender isso, É difícil. como que você mente? E não tem como vamos dizer, muitos dos meus clientes estão de fora, imagina, como que eu vou ficar me deslocando para buscar esses veículos, para trazer para cá? É um risco que eu corro. Tentei algumas vezes, mas se torna muito arriscado, carro de muitos valores. Então, é uma responsabilidade, né? Que, às vezes, para fazer um serviço, se torna acontecendo alguma coisa, se torna um prejuízo muito grande. Então, já tô me preparando já para esse novo recomeço. Isso que eu falo, mais um novo recomeço na sua vida, né? Um novo recomeço, mas estou preparado. Graças a Deus hoje estou muito mais cascudo e pronto, né? Porque se eu passei por tudo isso e sabia que Deus tinha um plano para aquilo, e aquilo também, muitas das vezes a gente, caraca, pô, será que, que isso? Por que eu fiz isso? Não. A maioria das vezes é Deus que está te tirando de um lugar para te levar para um lugar muito maior, que dentro daquela sua visão ali naquele momento você não consegue enxergar. Entendeu? Mas aí quando as coisas começam a acontecer, vamos dizer, pô, meu filho, você ora tanto, pede tanto por uma resposta, estou te dando uma resposta. Isso aí. E às vezes a gente fica ali igual um cavalo ali que só... Aquela tapagem aqui. Tapagem ali só olha... Você começou essa resposta, eu sou muito analítico, né? Você começou essa resposta justamente da forma que tem que ser. Por quê, irmão? Se 90% ou mais do teu público não é de dentro do bairro, Sim. Isso não... Claro, o financeiro é algo que, para começar algo fora do bairro, sim. É o ponto crítico. Mas isso acaba sendo positivo para você estar mais perto desse público e almejar mais o público de fora. Porque se esse 90%
não é preso aqui dentro. Imagina se fosse 90% daqui, pô, mas eu vou ter que ir no Alcântara. Isso aí. Não, você já tem esse público de fora. Isso aí. Então você só vai estar mais próximo desse público e estando perto de grandes centros, a tendência é... Sim, com Não, a certeza. tendência não, Deus é maravilhoso, é o que você falou. Com certeza, não tenho É dúvida que a disso. gente dobra o joelho para pedir e a gente quer que seja, às vezes, da forma do nosso pedido, mas Deus faz de uma outra forma diferente que a gente nunca vai Totalmente. entender. É verdade. Os planos deles são assim, né? Né? O que eu falei com você ontem? Eu saí de casa porque eu conheci um camarada através da Girlane, né? MDG Cell de novo na minha vida. O Puscria tá se materializando com caneca, tem a camisa, tem as coisas que estão se materializando graças à Girlane. E eu conheci o Paulo, que ontem eu já até anunciei, patrocinado pelo Motel Paloma, o Puscria dentro do bairro de Jardim Catarina, que a gente quer, né? Cria de correria, sabe que o Motel Paloma salvou muitas vidas aí, hein? E gerou muitas crianças também. Então, ontem eu até falei com você que eu fui abençoado de ir lá e bater um papo direto com ele e ter essa graça, né? E são pedidos que eu vinha fazendo para Deus para acontecer coisas boas no Puscria, que não acontecia em 2, 3 meses, às vezes eu ficava chateado, triste. E Deus fala, calma, a semente já foi plantada. Então é o que você falou. Sua semente plantada, irmão. Agora é a gente não se preocupar com coisas que tiram o nosso sono. Sim. Não vou falar para você que não é fácil. Certeza, não. É o que eu tô falando para você. Tô preparado, mas a gente vislumbra uma coisa, né? Mas é uma outra realidade. Eu tô preparado sim para ir para novos ares, mas eu também não posso sair. Vou para onde? Que lugar eu vou? Meus clientes são de fora, mas olha quantos lugares diferentes são. Entendeu? Será que essa galera que, vamos dizer, 10% aqui, 10% aqui, 15% aqui, 20% aqui, será que se eu abrir nesse local aqui que eu tenho 20% de público e esses outros 70% aqui vão até aqui? Então, é um estudo que precisa ser feito, é um investimento que precisa ser feito. Eu ainda não estou nem um ano no meu espaço, então tem coisas ainda que eu ainda estou arcando ainda, o investimento que foi muito alto que eu fiz, tem muita coisa que eu ainda tô pagando, então não é também da coisa da noite para o dia, é continuar, no momento, é continuar orando, tentando continuar fazendo o meu trabalho, tenho buscado saídas e ver o que Deus tem preparado. Estou preparado, mas ainda não estou pronto. É isso aí. Para o novo desafio. Irmão, vou te agradecer, tá? Você ter disponibilizado o tempo de ter vindo aqui, por essa comunicação da gente estar sempre se falando. Pô, irmão, porque o que acontece, cara? Aqui é tudo muito real. Então, eu tô fazendo pessoas, às vezes, sair do seu local de trabalho para vir aqui gravar. Que é o seu caso. Você tem a sua correria, sempre foi muito atencioso comigo, mesmo não me conhecendo. Não, verdade. Sempre ouvi muito bem a seu respeito e parabéns pelo projeto. Tenho certeza que, assim como eu oro para que a minha empresa continue crescendo, peço também que Deus te dê direção todos os dias e te envie pessoas prontas para também viver o seu sonho, pessoas prontas para investir no seu sonho e não mudar por nada, irmão. Se você chegou até aqui com esse jeito que você é, brincalhão, autêntico, sempre disponível, tenho certeza que tem coisas muito grandes reservadas para você. Assim como eu oro para o meu empreendimento, agora você também vai estar em minhas orações. Vamos estar juntos em breve também, podendo estar contribuindo de alguma forma aí para o Puscria continuar trazendo essas boas aí, principalmente para essa nova geração, que possa todos os dias entender que é possível sonhar, que é possível acreditar, que é possível realizar. E semente, a árvore só dá fruto quando a semente ela é bem plantada, bem regada. E eu tenho certeza que você tem feito isso e os frutos que você colher vai ser mediante ao seu plantio. Porque não tem como dar manga, não pede amêndoa. É isso aí. Então, se você tem plantado certo, tem regado certo, com certeza a sua colheita vai ser super abundante, não tenha dúvida disso. E a gente tá junto aí. Beleza, pegou a visão, cria? Mais um episódio daqueles que, como eu falei para ele no pré-podcast, aqui vai ser um efeito rebote. Quando vocês cansarem de admirar a vida linda e fácil, que não é fácil, dessas grandes celebridades da internet, vocês vão voltar e vai enxergar que perto de vocês
tem alguém que começou uma história difícil, que não tá fácil ainda, porque, né, a gente escolhe o nosso difícil de cada dia. Com certeza. E vai fazendo a diferença, valeu? Tamo junto, Cri. Valeu. Um abraço.